Olá, amigos. Estamos aqui para mais um vídeo e eu vou dessa vez falar um pouco sobre um país que eu tenho uma certa curiosidade. E eu acho que poderia, nós vamos tentar mostrar isso, exercer uma maior participação na nossa economia. Eu me refiro à Rússia, né? À Federação Russa, né? Que nasceu com a queda da União Soviética. E vamos falar um pouco da possibilidade dela assumir um padrão, né, diferente nas relações militares com o Brasil. Lógico que vamos falar um pouco de Rússia, mas muito pouco, porque é o que se pode fazer num vídeo de 20 minutos. Existem semelhanças muito claras entre o Brasil e a Rússia, né, nos índices econômicos, na atividade econômica. Alguns índices bem próximos, o Brasil se sobressai em uns, a Rússia em outros, né? E o PIB dos dois países é mais ou menos compatível. Estou mostrando essa figura aí. Nessa figura vocês veem o que aconteceu nos últimos anos, né? Ano de 2016, e de 2007 a 2017, depois daquela queda financeira de 2008, a Rússia caiu. Mas caiu de um ponto alto, né? Ela teve uma recuperação na economia de 2000 até 2007 muito grande, né? E depois ela sofreu os impactos da crise de 2008 e seu crescimento diminuiu, assim como o Brasil. O Brasil de uma maneira um pouco mais drástica, então um pouco pior ainda do que a União Soviética, do que a Rússia. Inclusive, surgiu no início dos anos 20 aquela ideia de uns economistas do Goldman Sachs sobre a formação do BRICS, né? O BRIC, na época, no início era só o BRIC, que não é nem um grupo econômico, nem um grupo militar. Foi mais uma aposta, né? Apostava-se que esses 4 países inicialmente, né, iriam dominar e fazer contraponto com a economia americana, que estava sozinha no mundo, né? E a previsão e a realidade foram um pouco diferentes, né? Especificamente que o Brasil torpedeou bastante essa previsão, né? Então, eu vou mostrar aí nesses gráficos, né, para ilustração, qual era a previsão, né, no início, quando se cunhou esse termo, como se cunhou esse grupo, né, essa aposta nesses países, e que o Brasil tinha uma previsão de crescimento de 101,7 de 2000 a 2020, na verdade, ele ficou ali nos 43,6. Né? Os outros países, a Rússia também não atingiu aquilo que se previu, né? Ela ficou em 78,4 contra uma previsão de 127,3. E a Índia realmente superou, né, a expectativa, e mais ainda, né, a China superou a expectativa. Mas como eu disse, isso não é nem um grupo econômico, nem um grupo de negócios, nem um grupo militar. Foi uma aposta, né, que ainda está válida, né, se o Brasil recuperar, porque o Brasil foi o patinho feio nessas 2 décadas. Em relação à Índia, à Rússia, China, foi o patinho feio, né? Agora, a despeito dessas semelhanças que existem, né, entre a Rússia e o Brasil, existe também uma distância grande, né, uma distância em diferenças culturais enormes. A Rússia, com uma longa e profícua monarquia, né, que teve uma experiência diplomática enorme nesse período da monarquia russa, ela tem uma enorme tradição na sua cultura, na cultura artística e na ciência, né? Então você vê na literatura, Dostoiévski, Tolstói. Dostoiévski, os críticos nem sequer colocam como influenciador de Machado, por exemplo, porque eles são mais ou menos da mesma época, mas é patente a influência de Dostoiévski na obra de Machado. Existem estudos que digam isso, embora a maioria dos críticos não coloca Dostoiévski como um influenciador de Machado de Assis. E artistas como Vassily Kandinsky, né, que
revolucionaram a arte abstrata, né? Eu não sou muito fã, né? Inclusive, eu, na minha coletânea de contos, eu estou mostrando aí, eu tenho um conto que eu trato especificamente de Kandinsky, né? E de uma outra obra, né? Num enredo, né? De uma discussão para a instalação de um quadro no saguão. Quem tiver interesse, estão aí as referências, né? Quem quiser conhecer um pouco, pouca coisa de Kandinsky, né? E desse autor, Della Roche, que faz o contraponto no conto, né? Ou seja, os índices da Rússia, voltando à questão das semelhanças, são até muito parecidos com os índices brasileiros. Até os índices de corrupção são próximos, né? Lógico que um ou outro se sobressai, a Rússia em educação dá um banho no Brasil, né? A nossa educação ainda está precisando de uma reforma muito profunda, né? Historicamente, né, eu até coloquei isso lá na comunidade, houve até um comentário e eu ajustei, né, o que eu tinha dito. Porque, historicamente, apesar, né, dela ter tido uma industrialização na época czarista, que foram a indústria de aço, a industrialização realmente aconteceu depois de 28, né, com aqueles planos quinquenais, né? A Rússia era um país de camponeses e em menos de 30 anos ela estava disputando, né, a corrida espacial. Porque educação fundamental e o incentivo aos jovens, às cabeças pensantes para ir para a Academia de Ciência de Moscou, que é uma das mais importantes do mundo, foi fundamental para esse destaque, né, da Rússia, né? Uma outra coisa também que destoa na semelhança é a estabilidade, né? A estabilidade política da Rússia. O nosso imbróglio político aqui atrapalha muito que a nossa democracia seja eficiente, né? A gente tem que resolver isso, porque nessa polarização e do jeito que está, com os congressistas que nós estamos elegendo, nós não vamos chegar a lugar nenhum nunca, né? E eu acho que a educação é a única forma de resolver isso, mas não é uma solução de curto prazo, né? Outra coisa também, teve um comentário na comunidade de uma pessoa que disse que não se agradava de participações com a Rússia por causa do comunismo, né? Ora, a Rússia, com a queda da União Soviética, o comunismo já não é mais o problema, não é mais o que domina a sociedade russa, né? A Rússia hoje é multipartidária, no papel ou não ela é multipartidária, e tem uma Constituição, por exemplo, com um artigo como esse que eu estou mostrando aí. Vocês vejam que é um artigo que garante, né, no papel ou não, como eu disse, a diversidade ideológica, e afirma que nenhuma ideologia pode ser estabelecida como estatal ou obrigatória, né? O partido, né, que elegeu na Rússia hoje o Putin, que está no comando já há 2 décadas, não foi nem um partido comunista, é um partido chamado Rússia Unida, e ele, nessas eleições que elegeram o Putin, conseguiu 342 cadeiras contra 42 dos comunistas. Então, realmente, né, o comunismo não é mais o fator dominante na Rússia, né? O povo, em geral, considera a democracia um regime fraco, né? Talvez influenciado pelo sucesso da sua monarquia, com monarcas realmente eficientes e competentes, né? Ela, com resultados foram exitosos, talvez isso tenha contribuído para esse sentimento, né, do povo russo de considerar a democracia que não é para eles, né? A gente não pode conhecer a Rússia pelos livros, tá? Para conhecer a Rússia é preciso viver lá, né? Embora existam alguns livros, eu vou recomendar, inclusive, alguns na descrição, alguns livros de pessoas brasileiros que viveram na Rússia e que escreveram alguma coisa para a gente poder entender aquilo lá, né? Ou seja, é um caldeirão de etnias, né? Dos cerca de 145 milhões, eu estou botando mais uma transparênciazinha aí, dos cerca de 147 milhões de habitantes da Federação Russa, 80,58 são russos. Isso era menor na antiga União Soviética. A influência russa era menor, né? Vamos dizer, o percentual da etnia russia era menor. Mas na Rússia, 80,58 são russos étnicos.
seguido dos tártaros, depois Chuvaques, povo do Daguestão e outras etnias com menor representatividade, né, dentro da comunidade russa. A gente sabe, a Rússia são 85 distritos, né, 85 regiões, e essas regiões elas estão divididas em alguns... uma nomenclatura entre essas regiões. 21 delas são repúblicas, né? Eu tenho aqui um quadrinho que mostra essas 21 repúblicas. E tem outras unidades, 46 oblastes, né? Que é um tipo mais comum, né? Da divisão federal, com um governador e uma legislatura localmente eleita, né? E a gente tem 3 cidades federais, cidades maiores que funcionam como regiões separadas, né? Essas 3 cidades são Moscou, São Petersburgo e Sebastopol, que é na Crimeia, né? Então, entrando no nosso tema com relação à possibilidade da gente aumentar, da gente ter um maior intercâmbio militar e equipamentos militares com a Rússia, existe, quanto a negócios com a Rússia, ainda um sentimento de preconceito herdado das relações com a União Soviética, né? Por representar um risco, né, tendo em vista também o nosso entorno estratégico que orbita na esfera dos Estados Unidos, né. Talvez por isso, né, o Brasil nunca tenha sido tradicionalmente um parceiro militar da Rússia, né. Embora tenham havido várias tentativas de acordos em muitos campos de tecnologia militar. Eu vou botar também na descrição um trabalho muito interessante da Emanuela Ionesco. Ela trabalhou aqui no Brasil, acho que na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas ela hoje não está mais no Brasil. É um trabalho interessante sobre as relações militares. Várias tentativas, algumas coisas que foram abandonadas, mas do que se pode dizer que se concretizou, nós tivemos o sistema IGLA, os helicópteros Mi-35, estações do sistema GLONASS, né, que é o Global Navigation System da Rússia, né, o GPS russo, né, e tratativas também para apoiar o setor de energia nuclear, de geração de energia nuclear, né? Estou falando aqui de energia nuclear para fins civis, energia elétrica, né? Tem até um escritório da Rosatom que foi instalado no Rio, até próximo da eletronuclear, né? Ela também teve um apoio aí no VLS, algumas coisas, e algumas negociações foram abandonadas, né? Falou-se muito, né, que o Brasil iria comprar sistema antiaéreo Panzir, mas o alto preço, né, o alto custo e o Exército acabou recomendando outras tecnologias mais favoráveis para o Brasil, mas até hoje a gente ainda não tem, e nós estamos aí com esse grupo de trabalho que ainda não trouxe resultados sobre qual vai ser a decisão com relação a equipar as nossas forças armadas com equipamento antiaéreo, né? Agora, existem 2 problemas, eu aponto 2 problemas para você, 2 características da Rússia, né, e uma questão geopolítica. O primeiro problema está relacionado com transferência de tecnologia, né? A Rússia não é muito afeita, ela não se empenha muito em firmar contratos com transferência de tecnologia, né? Não é muito a praia dela a transferência de tecnologia. O Brasil sempre exige esse item de transferência de tecnologia em seus contratos, né? A segunda questão está mais ligada com a cadeia logística, né, da indústria bélica russa, né? Ela não está posicionada entre os mais eficientes. Teve um relatório um relatório que sai não é anualmente, mas com uma certa periodicidade, que é o Connecting to Compete. O de 2018 é do World Bank, né, do Banco Mundial. A Rússia estava na 85ª posição em relação à eficiência da cadeia logística de abastecimento, de suprimento da sua produção militar, né? Quando começaram esses levantamentos, em 2012, ela estava na 95ª posição. Melhorou um pouco, foi para a 85ª. Quer dizer, o que significa isso? É que não é muito fácil, quando você compra equipamento russo, de ter um sistema de suprimento, de supply e de manutenção muito fácil. Veja os helicópteros Mi-35, que foram bastante complexos a manutenção dele aqui no Brasil, falta de peça, ainda tinha também
o agravante de que o motor era ucraniano. Não internacionalizava mais ainda essa questão, né? Então esse é um fator importante para a gente pensar bem na hora de fazer negócio com a Rússia. A cadeia de suprimento deles não é eficiente. Agora, a característica geopolítica, né, tem a ver com estarmos nós no entorno dos Estados Unidos. Então, qualquer aproximação de peso, né, em relação a gente se virar um pouco para fornecimento militar da Rússia, pode causar nos Estados Unidos uma preocupação e ele pode criar obstáculos para nós. Agora, voltando ao aspecto dessa questão da cadeia e da ineficiência da logística, isso é uma característica que talvez não tenha sido desenvolvida na época do autoritarismo da União Soviética, né? O que fez ela experimentar as tecnologias de uma maneira um pouco assodada, né? Vejam, por exemplo, dois exemplos que eu vou citar aqui. Quando os Estados Unidos lançou o primeiro submarino nuclear, o Nautilus, em 1955, 56, 57, naquela época, a Rússia correu para fazer o seu, né? E botou um pouco o carro na frente dos bois porque não se preparou em termos de safety, né? Em termos de um sistema de segurança nuclear. O primeiro submarino da classe deles, eu vou mostrar aí uma transparência com as características dele, né? Esse primeiro submarino teve muitos problemas porque ele foi um test bed, né? Inclusive, quando ele foi fazer os testes de mar, ele saiu do estaleiro ali na Rússia e no norte da Rússia e foi levado à situação, à localização de teste pelos dois diesels auxiliares. Porque eles tinham receio de vazamento, que realmente ocorreu nesse submarino e em todos os submarinos da classe, né? Eles tinham receios de que tivesse problema contaminando o estaleiro. Então eles saíram para teste no diesel, né? Outra coisa também que mostra o exemplo desse assodamento, eles faziam um teste de míssil no cais, né? Os americanos nunca entenderam isso, né? Eu tenho um vídeo do Jaib Turk que fala sobre isso, e do canal Subbrief, e ele fica espantado, né? Como é possível os caras fazerem testes de mísseis, mesmo que seja com cabeça não carregada, né? No cais, né? Isso é uma coisa que não passa pela cabeça dos americanos fazer, né? Eu vou mostrar aí o submarino que eu me referi, alguns dos referências desse submarino, é o projeto 627, e só o primeiro submarino, o K3, que foi no 627, os seguintes já foram no 627A, né? Então, são essas aí as características desse submarino. Inclusive, um desses submarinos, o K8, é um dos grandes acidentes, morreram quase 60 pessoas. Vários submarinos dessa classe tiveram problemas de vazamento, porque eles só começaram a pensar em segurança depois que já estavam há 3, 4 anos nisso aí, né? A mesma coisa você poderia falar do RMBK, o reator RMBK-1000 que equipou Chernobyl. Um reator desse jamais seria instalado no Ocidente, né? Devido a uma série de fatores. Inclusive é um reator que não tem nem contenção, né? Então, eles atropelavam muito, né, para chegar. Talvez a corrida armamentista, no caso dos submarinos, fosse a causadora disso, né? O problema geopolítico, né, do entorno geopolítico, e que provavelmente vai fazer com que a gente tenha problemas se tiver uma expansão em larga escala de equipamentos com a Rússia, eu acho que é uma aposta que vale a pena encarar, né? Porque talvez, se a gente fizer esse movimento de implementar um pouco mais de colaboração militar com a Rússia, talvez a gente tenha dos Estados Unidos uma atenção maior para nós, como aliados que supostamente somos, né? Então, eu apostaria, né, um aumento das relações militares com a Rússia, né? Lógico, levando em conta aqueles dois pontos, principalmente o ponto da cadeia, né?
para intrinsecamente se falar de equipar nossas Forças Armadas com equipamento russo, a gente tem que pensar muito bem na questão da transferência de tecnologia e na questão da cadeia de suprimentos da Rússia, que não é muito eficiente, né? Isso pode causar um equipamento para ficar no hangar ou ficar no caixa, né? Então é isso. Eu acho que existe uma vantagem a gente quebrar esse paradigma e tentar, né, fazer esse movimento de implementar um pouco as nossas Forças Armadas com equipamento de origem e projeto russo. Então é isso. Eu espero que tenha conseguido dar esse recado. Até a próxima. Muito obrigado.